Caros irmãos e irmãs, essa palavra para nós então vem nos dar muitos ensinamentos importantes. Os evangelhos desses domingos vão nos mostrar que a preocupação de Jesus é formar uma comunidade que dá continuidade à sua obra. É por isso então que Jesus forma a sua igreja e deixa os apóstolos para continuarem a sua obra. E nós vimos então domingo passado, na leitura dos Atos dos Apóstolos, o primeiro retrato da comunidade cristã. Vocês se lembram? Eram todos unidos, não havia necessitados entre eles. Que mais? Eles vendiam suas propriedades, repartiam, era tudo em comum, estavam alegres, se reuniam sempre, eram unidos na oração, na fração do pão, e cada dia mais pessoas agregavam a essa comunidade. Um retrato bonito, né? Hoje já nos mostra o primeiro conflito da comunidade. Nem tudo é beleza numa comunidade. A comunidade começou a crescer e aí já apareceram os primeiros conflitos. Os cristãos de origem grega queixaram-se que as suas viúvas não estão recebendo a mesma atenção das viúvas judaicas, né? Então, conforme a comunidade cresce, aparecem os problemas. E aí, todo problema precisa ser resolvido, né? Problema não resolvido, ele vai ficando cada vez pior. Problema não resolvido é semente de outros problemas ainda maiores. Então, precisa ser resolvido. Então, foram se queixar, os apóstolos então escolheram 7 homens honrados, né? E aí então impuseram as mãos sobre eles, e aí então eles se dedicaram a servir as mesas, e os apóstolos ficavam com o exercício da palavra. Foi aí então que começaram a nascer os ministérios na igreja. Aqui começa o diaconato, é o serviço na comunidade. Então a comunidade cristã nos ensina muitas coisas. Primeiro, uma comunidade sempre teve, tem e terá problemas. Não adianta você falar assim, que eu vou na igreja e lá não tem problema nenhum. Tem gente até que muda de igreja para ver se não tem problema na outra igreja. Coitado, né? Onde tem gente, tem problema, né? Tem problemas, tem conflitos. Esses devem ser enfrentados, né? De que forma? Eles nos ensinam, né? Eles escolheram e oraram. Então é importante nós percebermos isso também, né? Eles oravam para que o Espírito Santo iluminasse. E aí então o Espírito Santo iluminou, eles escolheram ali aqueles 7 homens, impuseram as mãos e eles começavam a servir. Gente, se é uma coisa que nós precisamos aprender também, tudo que nós formos fazer, e que decisões importantes ou soluções de problemas, não fique nervoso, não fique desesperado, fique calmo, se entregue à oração. Peça ao Espírito Santo. É o que a primeira comunidade ensina para nós. Peçamos o Espírito Santo, é Ele que vai iluminar. Segunda coisa, uma comunidade, ela é hierárquica. Eles procuravam as pessoas certas. E aí então os apóstolos rezavam, evocavam o Espírito Santo e buscaram a solução do problema. E partilharam as responsabilidades, né? Então eles não podiam ter tudo para si. Então numa comunidade, a gente não pode acumular responsabilidades. Então eles partilharam as responsabilidades. A comunidade escolheu e eles então partilharam. Outra coisa que nos ensina é uma comunidade de servidores. Então a comunidade deve estar a serviço. Cada um tem o seu dom, não tem? Então colocar o seu dom a serviço da comunidade. Todos nós temos dons e precisamos colocá-lo a serviço. Então aqui esses 7 homens, né? Então eles foram
chamados por Deus para se colocar a serviço. Assim como eles foram chamados, cada um de nós aqui também. Assuma um compromisso diante de Deus e diante da igreja, por menor que seja, né? Ah, padre, eu não sei fazer nada. Claro que sabe, né? Você sabe rezar, não sabe? Né? Se não sabe, tem que aprender também, né? Reza para que a sua comunidade cresça e se fortaleça. Na segunda leitura, São Pedro ainda vai nos falar que nós somos um edifício espiritual, né? Nós precisamos ser essa igreja, edifício espiritual. Essa igreja aqui de pedra, ela é bonita, ela nos acolhe, né? Mas ela não serviria para nada se nós não fôssemos igreja espiritual, igreja de carne. Nós precisamos primeiro ser igreja para ter uma igreja, né? Então ele nos compara a uns tijolinhos, né? Tijolo espiritual. Então eu, você, cada um de nós somos um tijolinho nessa construção dessa igreja espiritual. Então eu sou igreja, né? Precisamos ter isso em mente. Então São Pedro vai nos alertar sobre isso. E o Evangelho, Jesus Cristo então mostra para os apóstolos, né? Esse Evangelho tem um sabor de despedida. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Aí Tomé, né? Senhor, mas para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. E Jesus disse, Tomé, que falta de fé, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, qual que é o caminho? É Jesus. Isso nós temos que ter consciência, né? Existe um caminho que nos leva ao Pai. Que caminho é esse? É Jesus. E nós temos que ensinar a juventude de hoje, né, que procura outros caminhos. Coitado de muitos jovens hoje, escutam outras vozes, procuram outros caminhos, caminhos que vão levar ao quê? À perdição, caminhos que vão levar à morte. Nós temos que ensinar a juventude hoje, o caminho é Jesus. Somente esse é o caminho. Tem uma música antiga, né, bonita? Cristo é o caminho, a verdade, vida, o pão da alegria desse. Vocês sabem cantar? Vamos lá, vamos cantar com força. Vamos lá. Cristo é o caminho. Alegria descido do céu. E é justamente isso que ele nos diz aqui nesse evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou, eu sou o caminho que verdadeiramente leva à vida. Então, se você quer ter vida plena, onde você vai encontrar? Em Jesus, né? E é Jesus que nos leva ao Pai. E o Pai nos acolhe, né? Deus nos acolhe com muito carinho. Inclusive Jesus vai dizer aqui, e o Pai preparou para cada um de nós eternas moradas, né? Deus preparou uma morada para você lá no céu, para mim, para você, para cada um de nós. Padre, como que é essa morada que Deus preparou? Será que é uma casona grande, que pega um quarteirão, uma casa cheia de sofás, com uma baita de uma televisão de 80 polegadas? Como que é essa morada? Com ar-condicionado? Eu não sei, Jesus não falou. Eu só sei de uma coisa, se Deus preparou, Ele prepara o melhor, né? Deus nunca prepara porcaria. Muitas vezes somos nós que preparamos, damos o resto para Deus, né? O resto do que sobra a gente põe no dízimo, o resto do nosso tempo, a gente vai dando o resto para Deus. Deus não. Deus faz tudo de melhor para a gente. Deus prepara moradas eternas e pode ter certeza que Ele prepara o melhor. Por isso, gente, que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Para Deus sempre dar o nosso melhor.
porque Ele dará o seu melhor para cada um de nós. Peçamos então ao Senhor que nós possamos ser realmente cristãos autênticos, que possamos então viver essa palavra na autenticidade, sermos uma comunidade que cresce, alimentados pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, diga para o Senhor em oração: Senhor, envia seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos dar testemunho aqui nesse mundo, que somos uma igreja espiritual, não igreja de pedra, Senhor, mas uma igreja de carne, uma igreja que vive e dá testemunho em todos os ambientes, lá na casa, com a família, no trabalho, no estudo, no lazer, enfim, em todos os ambientes. Dá-me, Senhor, a graça de ser testemunho, ser igreja em todos os lugares que eu estiver, agora e sempre. Amém.